Êêê! Oficialmente aqui no nosso 17º Seminário Internacional Concepções Contemporâneas em Dança. Que alegria, já tivemos aí uma terça-feira intensa, iniciamos às 9h30, aos trancos e barrancos, alguns problemas de tecnologia, mas o evento está tão lindo, eu estou tão feliz com tudo que já rolou aqui, com as conversas todas que já tivemos, com os bate-papos, com as pesquisas apresentadas, e agora nós estamos aqui na nossa live Dança e Prosa. A Dança e Prosa é um projeto que iniciou em 2020, com a pandemia, início da pandemia, onde as nossas atividades foram interrompidas, nossas atividades presenciais acadêmicas foram interrompidas. E nós temos no programa de dança experimental o projeto que chama Dança 1, que é um grupo de estudos. E como a gente não conseguia encontrar mais, a gente passou a ter as nossas reuniões online e pensamos, então, em compartilhar os nossos estudos, as nossas conversas pelo nosso Instagram. E passamos a convidar parceiros, estudiosos, artistas, dançarinos, pessoas que têm dialogado com a dança de alguma maneira. A gente já vem trabalhando nessa perspectiva transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar e de uma forma transversal, por meio, um dos primeiros exercícios desse movimento foi exatamente as lives Dança e Prosa, que o objetivo é isso mesmo, é uma boa prosa, é uma boa conversa, trocando ideias, trocando figurinhas, cada um que participa dessa live contando da sua trajetória e das suas interfaces com a arte e com a dança. E aqui já é uma tradição, nós trouxemos a live Dança e Prosa para o seminário desde 2020, quando a gente realizou ele de forma totalmente online. E nós temos aqui como primeira live no evento o nosso querido Diego Santos. Diego Santos é um querido de muitos anos, é um artista plástico, ele tem uma especialidade de pintura, vou deixar ele falar um pouco do trabalho dele, mas eu quero dizer, Diego, a alegria de ter você aqui conosco, aqui no evento, compartilhando e contando um pouco, né, da sua história e dessa exposição que você montou especialmente para o nosso evento, né, tendo o tema da transversalidade. Eu queria assim, que você contasse um pouco, pessoal, sobre você, como é que foi o seu encontro com a arte, se você tem assim uma inspiração, quem são os artistas que te inspiraram na sua trajetória, falasse um pouco aí do Centro Cultural Bezalel. Acho que a gente pode começar assim. O que você acha? Eu acho ótimo. Em primeiro lugar, também eu quero agradecer a você, né, Isabel, por ter me convidado. Eu estou extremamente honrado de participar desse seminário e muito feliz mesmo. Muito obrigado e prazer conhecer o pessoal aí, a tua equipe técnica que está te ajudando aí. É uma honra mesmo. Muito obrigado. Está me ouvindo bem? Tô sim. O áudio está chegando aí, pessoal? Sim, Bel. Então, Diego, conta um pouquinho para a gente de você, como é que foi o seu encontro com a arte, quem é o Diego, esse artista que está conosco aqui com essa proposta da transversalidade? Então, né, Bel, meu encontro com a arte foi um encontro desde cedo, né? Na verdade, eu já sempre gostei muito de pintar e no modo geral de todo tipo de arte, né? Sempre me atraiu muito teatro, música, dança, mas em especial eu me encontrei mais nas artes plásticas, né? Só que com 21 anos que eu realmente pude me autodenominar como um artista, que eu fui entender que eu era um artista. E ali começou um processo, né, na minha caminhada aí de encontro com a arte,
na descoberta de materiais, na descoberta de técnicas, conhecendo, né, outros artistas e me encontrando aí com esse mercado, né, da arte, que é um mercado tão vasto, em especial aí das artes plásticas, e tão encantador, né, que a gente encontra. Hoje a gente tem acesso aí a Instagram, a YouTube, né, e a gente fica tão maravilhado com tanta coisa linda que as nações produzem, né, que o mundo produz, pessoas do mundo todo. Então, com 21 anos, eu venho de família humilde, né? Eu sempre falo isso, porque eu acho que, de alguma forma, isso pode incentivar, às vezes, as pessoas que estão assistindo a gente, ou onde essa live chegar, né? Porque, às vezes, o pessoal olha a arte como uma coisa muito, assim, intocável, né? Impenetrável, e ela tá aí, né? Para nós, cada vez mais acessível. Então, eu vim de família muito humilde. Durante a minha infância, a juventude, não tive muito contato assim com materiais, com técnicas, com outros artistas. Mas com 21 anos, eu ingressei numa ONG de ajuda humanitária, que eles tinham um trabalho com artes plásticas muito lindo. Eles tinham um ateliê onde eles usavam aquele ateliê como uma arte-terapia, né, para trabalhar ali com o pessoal da comunidade e também para desenvolver novos talentos, né, novas habilidades ali nos jovens que eles tinham ali sendo assistidos e como participantes ali da ONG. E eu fiquei muito encantado assim com tudo que eu encontrei, com os materiais, com as coisas que eu fui descobrindo. No início, ali nos 21 anos, no encontro com a arte mais profissional, digamos assim, eu comecei a trabalhar mais com mosaico, com cerâmica. Eu fiquei trabalhando durante 11 anos, assim, bem dizer, 10 anos com mosaico e com cerâmica. Trabalhava muito pouco com pintura, mais pintura em giz pastel óleo seco, carvão, não era muito envolvido com as tintas. E aí, depois de 11 anos nessa ONG, em 2018, eu dei um novo passo aí na minha vida, que foi aonde eu comecei a desejar, né, de abrir um trabalho independente, a ter um espaço onde eu pudesse trabalhar com a minha arte, ter o meu estúdio e onde eu pudesse também ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado. E nesse período aí de 11 anos, eu pude morar um tempo em Israel, morei um tempo em Portugal, então visitei várias galerias, foram experiências assim muito marcantes e que construíram muito a minha personalidade como artista. Na verdade, a minha participação ali na ONG foi uma construção muito intensa, né? Aquele contato com as crianças, o contato com os menores infratores que a ONG tinha trabalho. Depois eu me tornei um professor de arte ali, né, do ateliê. Então, isso tudo construiu demais a minha identidade artística, assim. E acho que, mais ou menos, resumidamente, aí foi dessa forma que aconteceu o meu encontro com a arte, né? Em 2013, eu recebi a minha primeira premiação aqui em Blumenau e eu fiquei muito feliz. Foi no Museu de Arte aqui de Blumenau, era um concurso do Museu de Arte com um sindicato de lojistas aqui lá da cidade de Blumenau, que eu participei com uma peça em mosaico, e, para minha surpresa, eu venci. Blumenau é um polo de artistas, né? A gente encontra artistas plásticos assim excepcionais ali na cidade, então eu fiquei realmente muito feliz e muito honrado de ter ganhado essa premiação. E aí, agora, de 2018 para cá, eu costumo dizer que eu acredito muito em Deus. E eu costumo dizer que Deus abre as portas para a gente. A gente se esforça, mas Deus abre as portas para a gente. E eu pude aí, nesses 3 anos que eu estou trabalhando aí com a arte, com artes plásticas mais focado em tela, né? Que agora eu estou só pintando tela, não estou mais produzindo mosaico por enquanto, e cerâmica também não. Fui descobrindo ali as tintas, descobrindo as telas e tudo mais. E aí, nesse período, eu
fui convidado a expor em Viena, em Portugal, participei de exposição em Barcelona, no Rio de Janeiro, em várias cidades aqui do Brasil, e o trabalho tem crescido, assim, tem crescido. 2019, eu tive daí também um outro grande... Se eu estiver falando demais, você me interrompe, tá, Bel? Às vezes eu Não, a engatilho. gente quer te ouvir e, assim, tô dando linha para a gente começar a pensar, né, nesse tema da transversalidade, que na sua fala eu já vejo, assim, eu estou, assim, lembrando das várias falas que já teve ao longo do dia hoje, eu não sei se você conseguiu participar, né, mas, assim, você fala da experiência, o quanto que é importante a troca de experiência, né? Nós acabamos de ter uma palestra com a professora Olga, onde ela vai falar sobre corpo e cognição, então ela vai dizer que tudo é um processo, nada acontece no estalo, né? A nossa vida, a produção, mesmo o trabalho de improvisação, ele não é um ponto de partida, ele faz parte de um processo, né? Ele é processo e ele é sistêmico. E a gente vê que nesse processo, aí a gente vem conversando com o Jorge Larossa, né? Quando ele vai falar que a experiência é aquilo que nos atravessa, que nos transforma, e a partir de linhas únicas que somos, mas essas linhas que somos são dinâmicas. Então, a sua fala ela é muito importante, muito interessante, porque ela vem ilustrando, de certa forma, muitas coisas que a gente conversou aqui, principalmente na última palestra que tivemos aí com a professora Alba, uma pena que ela não está aqui, mas ela disse que vai assistir depois, vai comentar no chat. Quer dizer, a importância das experiências como aquilo que nos toca, nos atravessa e nos transforma. Você vê aí, você começou com mosaico, né? E agora está nas telas e sabe lá o que virá, né? Inclusive, eu já vi algumas obras suas, né? Já entrando nas suas obras, que você traz elementos para além das tintas, né? Eu vi algumas que você coloca tecidos, outros elementos. Quer dizer, o mosaico não deixou de tudo, não, né? Porque o que é o mosaico, o princípio, né? Depois você pode até comentar, mas o mosaico ele lembra muito um joguinho de quebra-cabeça, das pecinhas, enfim, eu não sou especialista, mas eu sou uma amante. Inclusive, eu estou estudando as pedras portuguesas, que são uma espécie de mosaico, né? Sim, sim. Portugal é um polo, né, de mosaico. Na verdade, a Europa, né, o Oriente Médio também é um polo de mosaico. Sim, é Oriente Médio, né? É do Oriente Médio, né? Sim. E assim, eu na verdade, eu sou apaixonado por mosaico, né? Interessante que você falou que ele não deixou, né? Essa parte aí das colagens, aí tem tudo a ver com mosaico, é verdade. E eu gosto demais, assim, o meu trabalho, ele é denominado como contemporâneo, né? Arte contemporânea. E o que é arte contemporânea, Diego? O que é arte contemporânea? Como é que você se enquadra dentro dessa nomenclatura? Você se sente dentro desse bojo de arte contemporânea? Sim, me sinto, e arte contemporânea é um assunto tão difícil de denominar, né? Mas, assim, pessoalmente, a arte contemporânea, para mim, é essa possibilidade que eu tenho, que eu recebi, de trabalhar com vários materiais, né? Com várias formas, sem estar limitado, né? a um padrão, digamos assim. Uma escola, né? Fechada. Poder explorar aí a minha criatividade, quiser colar, cola, as bases são diversas, né, das telas, tanto que eu trabalho aí com madeira, com papelão, nas minhas obras, com um tecido em si, o canvas, né, o tecido de canvas. Interessante, Bels, falando aí sobre um pouquinho da transversalidade, conversando aqui contigo, eu pude lembrar porque depois, teve uma época na ONG, essa ONG era uma ONG que trabalhava muito com arte, com frentes de arte, e eu fiquei como responsável dessa ONG da parte de não só de artes plásticas,
mas de toda a parte que envolvia arte, né? Então, artes cênicas, dança, eu fiquei ali responsável. E aí eu comecei a sentir o desejo de produzir seminários de pequenas escolas de dança. E aí teve uma das escolas, nós conseguimos trazer aí a fundadora do ProDança, a escola de dança lá do Teatro Carlos Gomes, que é uma escola de dança. O Teatro Carlos Gomes é um teatro muito conhecido aqui em Blumenau, e é uma escola de dança aí de mais de 50 anos, deve estar caminhando aí para os 100 já, porque já faz anos que eu fiz esse seminário, e eu pude fazer 2 módulos desse seminário, né? Então, eu não me denominava ali como um dançarino, né? Mas amava fazer esse seminário. E eu pude ver o quanto a dança ela foi me atravessando para que hoje eu pudesse pintar, né? Da forma como eu pinto. Tem pessoas que veem muita dança nas minhas obras, mas é por causa dessa transversalidade, né? Hoje, por exemplo, eu estou aprendendo balé clássico, decidi, rompi. A gente, não sei se só aqui no Brasil, né? Mas às vezes tem esse tabuzão aí com o homem dançando e tudo mais, mas eu decidi quebrar esse tabu aí comigo mesmo. Às vezes são tabus que nós, como homens, criamos, né? Sim. E decidi quebrar esse tabu e aprender balé clássico. Então, estou aprendendo balé clássico, já estou aí me especializando mais, e isso está sendo muito legal para mim, porque está me acrescentando demais na minha arte. E essa conexão, né, essa fusão da dança com as artes plásticas tem sido assim cada vez mais latente para mim. Que bacana! Nossa, Diego, adorei a ideia e tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Assim, esse encontro, o que nos atravessa? Eu até mostrei um livro aqui do Jorge Larossa, que ele, quer ver? Cadê o livro verdinho? Ele estava aqui, gente, cadê ele? Que ele mostra esses entrelaçamentos, essas linhas que se entrecortam. Gente, o livro estava aqui, agora eu devo ter guardado ele num outro lugar. Mas é como linhas assim. Tem esse livro aqui também que eu gosto muito, que é Entre Notas, do Cássio Issa. Ele vai falar sobre compreensões da pesquisa e ele vai falar da importância da experiência, né? Então, assim, essas linhas que se cruzam, que se tecem, né? Eu acho até que a palavra se tece é até mais interessante, porque para tecer tem que cruzar, né? Para tecer uma linha na outra, você tem que entrecruzar, porque senão ela se solta. Nossa, que insight maravilhoso! Pensei mil coisas aqui agora. Diego, sensacional. Vamos conversar sobre a exposição? Eu não sei, eu pedi para a Flavinha preparar aí para abrir, ou você tem para compartilhar a tela? A exposição. Você quer que a Flávia compartilhe para você? Por favor, do blog ali, né? Pessoal, eu fiz esse desafio, o Diego tinha me falado, Abel, eu nunca fiz exposição virtual. Eu falei, vai ter a primeira vez. Eu tive uma experiência muito linda com o Diego lá em Blumenau não, Itajaí, porque eu também faço exposições, né, de fotografias do projeto Dança na Mochila. E ele me convidou para fazer uma exposição parceira com ele com as telas, eu com as fotos. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão apaixonada com o trabalho. Eu vi, e quando a gente estava elaborando o evento aqui, eu falei, gente, tem que ter uma exposição do Diego, porque eu vi a transversalidade no trabalho do Diego, eu vi muitas linguagens, eu vi muitos textos, vi muitas coisas. E agora o Diego falando que ele está fazendo dança, do impacto que está tendo na obra dele. Eu fico com muita expectativa dessa nova fase na sua vida, viu, Diego? Que com certeza esses atravessamentos vão trazer influências, né? Marcas, e vamos, né? Quem sabe, na próxima exposição vamos ver o que você traz.
E o Diego, então, ele preparou essa exposição especial para o nosso evento. E aí eu vou deixar ele apresentar, eu queria que você falasse um pouco do conceito dessa exposição, por que expressões de amor. Assim, inclusive eu gostei demais, porque vem muito ao encontro até da minha palestra Poder de Abertura, né? Quando a gente fala da experiência como um toque de amor, como a experiência como um resultado de paixão gerando outras paixões, né? Então, é muito legal essa expressões de amor, e eu queria que você conversasse um pouco, compartilhasse um pouco sobre essa exposição, sobre as obras, e como que você vê a transversalidade, onde que está a transversalidade, né? Nas obras, enfim. Queria que você falasse um pouco da exposição em si, e para a gente poder viajar aí junto com você no mundo das artes, da sua pintura, das suas telas. Vamos lá. Ah, legal, Bel, vamos lá. Então, expressões de amor, né? Ela nasceu... É interessante porque, assim, quando eu faço uma exposição de arte, eu não gosto, eu prefiro, né, na verdade, preparar uma exposição, eu prefiro sentir o momento, eu prefiro sentir o lugar, eu prefiro sentir o tempo que eu estou vivendo, sabe? O tempo que eu estou, o local, né, onde eu estou inserido, o tempo que eu estou inserido para gerar aquelas obras de arte. E para essa exposição aqui nesse seminário não foi diferente. As obras elas começaram a nascer e aí eu entendi que elas eram para o seminário, né? E são obras que elas falam desse movimento, dessa dança cotidiana que a gente encontra nas nossas vivências, né? E Expressões de Amor, ele fala sobre esses encontros que nós temos, né? Por exemplo, o abraço da mãe, a dança ali do dia a dia, aqueles momentos que a gente está lá dançando sozinho, que a gente comemora, que a gente fica feliz. Tem várias obras ali falando sobre isso, né? A gente está vivendo um tempo tão difícil, né, Bel? No mundo, um tempo de isolamento e, enfim, tão incerto. E essa exposição ela também nasceu como um refrigério, assim, digamos assim, se eu pudesse usar essa palavra, um refrigério aí para o coração das pessoas, né? A começar pelo meu. Então, por isso que elas trazem essa temática, né? E é tão interessante que você tem aí uma foto sua, né? Que virou uma fotografia da sua roupa, que a gente vê aí os atravessamentos, né? Que interessante! Você planejou essa roupa? Como é que é? Como é que é a história dessa foto? Né? Que acabou que essa blusa virou uma tela, né, Diego? Sim, sim. Na verdade, assim, o pessoal, tem muita gente que fala, meu Deus, Diego, como é que tu consegue se sujar tanto? Mas assim, ó, a produção das minhas obras, eu sou um artista meio doido, né? Acho que artista tem essa veia de loucura também para a gente poder criar. E eu gosto de estar com roupas onde eu possa limpar o pincel, limpar as minhas mãos ali, sem preocupação. Desse uso diário ali da produção das telas com a roupa, é que vai nascendo despretensiosamente essas roupas, e quando a gente vai ver, fica linda, né? E essa foto em especial não era nem algo que eu ia, assim, que eu preparei, né, para a exposição em si. Eu estava no meu ateliê e pensei, vou tirar uma foto com essa roupa aqui, tá? Com essa roupa aí. E coloquei lá, arrumei tudo, tirei as fotos. Quando eu vi, ficou linda a foto. E aí resolvi usar ali para Expressões de Amor, porque tem tudo a ver esse nome com transversalidade, com a minha roupa, porque cada pincelada dessa, ela traz a sua transversalidade, né? Ela traz a sua expressão de amor, o sentimento que eu estava sentindo no momento, e aquilo que eu queria falar, aquilo que eu queria passar. E uma coisa importante também que eu gosto também de sempre falar,
em momentos que eu vou falar a respeito da minha arte, é que assim, ó, eu sempre tive, antes eu tinha muita dificuldade de falar, né, de expressar meus sentimentos, e a arte ela me deu essa voz. Então, hoje, assim, quando eu vejo essas pinceladas na minha roupa, eu vejo a minha voz, sabe? E talvez não só a minha voz, mas a voz de tantas outras pessoas. Porque quando eu produzo, o ponto de partida de inspiração, né, que eu tenho, eu me inspiro demais na Bíblia. Eu gosto de ler o livro Bíblia, né? Porque as histórias, as falas do livro me inspiram demais e essa conexão com o divino, né? Essa conexão com Deus também me inspira muito, de ver a criação, de contemplar, né? O ser humano, a natureza, a gente pode ver a obra de Deus ali, né? A arte divina expressa. Então, isso me inspira demais. Assim. Então, todas essas pinceladas, esses traços, eles trazem um pouco disso, sabe? Dessa expressão de amor mesmo. Eu acho, ali só tá tá. Tem só o banner ali, né? Não sei se dá para ir baixando ali. Vai subindo para a gente ver as fotos. Ó, essa obra, eu criei ela inspirada numa foto da minha esposa. A minha esposa é bailarina, e a dança dela me atravessou demais também, para que eu pudesse dar ainda mais voz para essa dança através da pintura, né? E ela está ali sentada com o pé num gatinho ali, e eu fiz a leitura dessa obra. E essa obra fala o nome dela é Você é o Meu Deleite. Só que eu uso essa obra, claro que assim, a gente vivencia, né, a arte que a gente produz são as nossas vivências, né, o compartilhar da nossa vivência. Só que essas vivências, como eu falei, elas são uma voz para outras pessoas também. Então, Você é o Meu Deleite, ela traz como que a voz de Deus para a humanidade, falando que todos nós somos amados por Ele. Que todos nós somos aceitos por Ele. Então, a partir deste pensamento, eu criei também essa obra, esse nome, pensando nisso. Aí, ali atrás dela tem todo esse coloridão, porque na foto ela estava no meio da natureza, assim. Então, expressando essa criação de Deus, né? E sou apaixonado por essa obra. Uma das minhas preferidas é o tema também aí do seminário, né? Que a gente usou para fazer. Eu ia falar. Eu tinha pedido, gente, para o Diego fazer uma arte para o seminário. Eu falei, a gente podia fazer uma arte diferente para o seminário, dentro dessa ideia da transversalidade, né? Onde que se cruzam todas essas expressões de arte. E o Diego topou, e ele fez, né, a arte do seminário a partir do recorte dessa foto, né, Diego? E ficou muito lindo esse pezinho atravessado assim. E a dança, não que a dança ela acontece só de movimentos de pés, mas traz essa ideia de corpo, né? Esse corpo cidade, corpo experiência, esse corpo com o outro, corpo identidade, corpo alteridade. Então, assim, muito lindo, e eu também fiquei muito grata, viu? De você ter feito a arte e agora conhecer a obra como um todo. Bacana demais. Então, esse é o meu deleite. O seminário está sendo o nosso deleite, né? Então, ali embaixo tem as outras obras, né? Quem que é a pessoa que está passando mesmo? Eu quero conhecer o nome. Pode falar com ela, é a Flávia. Obrigado, Flávia. Pode subir ali, Flávia, por favor. Essa obra é Rua. O nome dessa obra. Essa segunda. Obrigado. Essa obra, ela é bem interessante. Na frente da minha rua aqui, na frente da minha casa, todo domingo se reúne um monte de menino que solta pipa
pipa, e eles ficam brincando ali na frente da casa, e esse domingo eu resolvi tirar uma foto que eu achei tão lindo, assim, aquele momento ali que eles estavam, os movimentos, né, que eles estavam fazendo ali, com a pipa e na correria ali. Aí eu tirei uma foto sem eles verem e reproduzi ela. E atrás ali tinha um menino também pulando o muro do vizinho. E é verdade, ele estava pulando o muro do vizinho para pegar uma pipa. E aí eu desenhei, fiz essa obra inspirado nisso. E atrás ali tem a bandeira do Brasil, né? Porque essa é uma realidade, é a realidade de muitas das nossas crianças brasileiras, né? Brasileiras. Uma realidade simples, humilde, mas uma realidade feliz, né? De muitas delas, né? Criança é criança, né? Independente das dificuldades que passam, ela tem a habilidade de ver o mundo com cores, né? Com vida. Nossa, essa obra sua me lembrou a palestra hoje da Michele Salles, quando ela vai falar sobre a arte e o espaço da cidade, né? E ela vai falar sobre, inclusive, ela, como é que ela deu o nome, gente? Ela vai falar exatamente de desafios, né? Lembrei muito da palestra dela aí hoje, aqui foi às 10h30, muito bom, bacana mesmo, a transversalidade toda aí presente, né? Movimento, corpo. Sim, demais. E o estudo também desse tema, Bel, deu mais voz também para minha arte, deu mais, ainda mais tem dado, né, compreensão, a pesquisa desse tema da transversalidade, que é interessantíssimo e tão real, tão presente, né, na arte. Eu queria citar também alguns artistas que me inspiram muito. Um dos artistas que me inspiraram demais assim, no início da pintura, das pinturas em tela, foi Basquiat. Eu gosto demais do estilo dele, assim, foi a minha base, assim, as pinturas de Basquiat. Depois alguns outros artistas que me inspiram são Emanuele Tozzoli, que é um italiano, Legal. e Beng Stefan Neuer, que é um alemão. Também, até hoje, eles me inspiram muito, assim, eu acompanho o trabalho deles. Tem a Thay Magnardi, que é uma brasileira que mora em Los Angeles há alguns anos. O trabalho dela é reconhecido no mundo e também me inspira demais. E o legal é que todos eles têm essas pinceladas soltas, assim, esses toques de cor assim mais intensos, né? E essa mistura de materiais também. Bom, eu acho que daí também dá para descer ali para a próxima, Flavinha, por favor. Essa obra é uma obra que mexe bastante comigo, na verdade, o tema dela, né? Ela tem, como eu falei para vocês, eu me inspiro muito em textos bíblicos, né? Em textos da Bíblia que eu leio diariamente. E o texto dessa obra, ele foi inspirado num texto que tem em Jeremias 18, que fala sobre o oleiro, né? Como se figurativamente ali Deus estivesse como um oleiro e nós como um barro assim nas mãos. Eu acho muito interessante essa passagem. E aí fala ali que como um barro na mão do oleiro, assim somos todos nós nas mãos de Deus, né? E aí ele tá expressando isso assim, como se nós estivéssemos ali como um barro nas mãos desse oleiro, né? E esse barro também pode ser o nosso coração, né? A nossa vida. Interessante, Diego. Eu fico a gente só lembrando das palestras, né, do que o povo fala. O vaso como um sujeito em construção, em processo, né? A professora Olga, ela falou muito sobre a questão da individualidade, do indivíduo e do coletivo, que o indivíduo ele é processo do coletivo, ele sofre influências desse coletivo.
E uma coisa também, a gente fica só lembrando das palavras, das falas, né, desses autores, das pesquisas, a questão da experiência daquilo que nos atravessa, que, na verdade, um forja o outro, né? Um influencia na vida do outro. Quer dizer, em que impacto que o Diego tem sobre a vida da Isabel, né? Se a gente pensar que cada um de nós é esse vaso em processo, nossa, bacana demais, tudo a ver com a transversalidade, né? Quer dizer, a nossa vida num percurso, e durante esse percurso, pessoas que nos atravessam, que interferem na sua formação, e você fala do divino, não é? Para cada um, o divino pode ter uma conotação, pode ter um sujeito especial, mas esse divino tangenciando a nossa formação, as nossas ideias e quem nós somos. E aí uma coisa também que veio, uma palavra que veio também até agora muito forte, que é a palavra verdade, né? Priscila trouxe na palestra dela sobre esse conceito de verdade. E aí a gente coloca aqui entre aspas, né? Quais são as verdades nas quais a gente quais verdades são essas que vão nos atravessando e vão nos marcando e formando esse vaso, né? Bacana demais, que legal. Tem esses respingos ali também, Bel, eles são os excessos, né, do barro. Eu já tive a oportunidade de ver um oleiro ali fazendo e dá muita sujeira, né? E esses respingos ali também foi algo que me fez também pensar nessa transversalidade, nessa dança, né? A dança do barro ali na mão do oleiro. E uma coisa também que eu queria falar, que eu acabei não falando, foi sobre o nosso espaço cultural aqui em Itajaí. E aproveitando aí a deixa dessa obra, nós temos um espaço cultural que se chama Bezalel, e nós, talvez o pessoal esteja se perguntando, meu, mas Bezalel, que nome é esse? De onde isso? Bezalel foi o primeiro artista dos tempos bíblicos lá, de Moisés, em Êxodos fala, e ele foi o primeiro artista da Bíblia, né, do livro. E aí, por isso, nós colocamos esse nome. E eu e a minha esposa é quem fundamos esse espaço cultural. Nós temos um serviço social ali também, que é através do projeto Bezalel, que é um projeto para acessibilizar a arte a crianças da rede pública aqui da cidade. Então, nós vamos até as escolas, ou nós trazemos as crianças até o nosso espaço para nós acessibilizarmos, né, darmos ali gratuitamente essas aulas de artes plásticas, de dança. E nós temos um espaço muito legal aqui em Itajaí, onde nós funciona como uma galeria de arte também, onde eu exponho as minhas obras. Nós temos o nosso estúdio. E ali é legal porque assim, o Espaço Cultural Bezalel é um espaço onde verdadeiramente a transversalidade se encontra de forma intensa ali, por causa né, essa junção da dança que a minha esposa produz, né, a bailarina Nayara Jesus, e as minhas artes plásticas. E às vezes em algumas obras é tão legal, ela é a pessoa que eu mais gosto de apresentar o meu trabalho, e geralmente é uma das primeiras que veem as novas obras. Às vezes ela dança na frente das obras, assim, pela arte atravessá-la, né, naquele momento. Então, realmente tem muito significado cada uma dessas obras e esse espaço. Gente, isso que o Diego falou é verdade. Eu tive o privilégio de conhecer o Espaço Bezalel, o centro cultural deles lá. Gente, é um espaço assim delicioso. Você entra, não dá vontade de sair, não. É arte para todos os lados, as paredes, o ateliê, e tem mesmo uma sala de dança onde a Nayara desenvolve, né, os projetos dela, recebe projeto social lá, e a gente vê, né? Eu cheguei lá, não aguentei, gente, eu dancei, peguei os tecidos, tem tecidos lá nos espaços, e ai, meu Deus, que delícia, Diego, eu adorei. Eu me identifiquei tanto assim com o seu trabalho, eu vi tanto dança no seu trabalho que eu convidei para estar aqui por isso. E você falou uma coisa que me chamou a atenção e que eu quero chamar aqui assim, né? Comentar aí o que você fala.
Você falou de sujeira, né? Quando está fazendo o vaso, sai sujeira. A gente já viu espaços de olheira, e é mesmo, é barro para todo lado e tudo, mas eu fico pensando assim, o que é ressignificar essa sujeira? Porque às vezes a sujeira tem um tom muito pejorativo, né? Mas quando a gente pensa na experiência, lembrando muito aqui do Jorge Larossa, daquilo que nos atravessa, da ressignificação disso tudo, lembrando, inclusive, da sua camisa, né? Que você abre aí a nossa live com a foto da camisa, que, pelo um ponto de vista, é uma sujeira, mas a gente, quando faz o recorte, a gente vê que é uma obra de arte. Então, assim, é muito interessante como que a arte nos faz refletir sobre esse sujeito, sobre o ser, né? Esse ser humano. Eu gosto muito da expressão do filósofo Martin Heidegger, quando ele vai falar o Dasein, que é o ser aí, esse ser que existe na linguagem e que existe na arte, inclusive é uma posição do Heidegger, bacana demais. Inclusive, já tem um comentário aqui que eu quero falar para você, né? O Túlio Dantas está aqui na plataforma, falando assim, que bela pintura, Diego. Nunca fui na sua rua, mas sinto que conheço ela por causa da pintura. Que legal! E é interessante a gente assim, se reconhecer no espaço, porque é rua, né? Por isso que eu lembrei tanto da Michele Salles. Sim, verdade. Que legal. É tão emocionante para mim, Bel, assim, ver comentários como o dele, e ver, às vezes, como a arte ela atravessa a gente, né? A mensagem da arte, como a figura atravessa a gente, né? Eu já tive experiências de pessoas, por exemplo, eu tenho obras que são bem abstratas, mas e numa dessas obras bem abstratas, às vezes eu tenho experiências de pessoas verem cada coisa mirabolante, que eu fico assim, gente, como é que ela tá vendo isso? E teve uma pessoa que ele ficou emocionado de ver uma obra minha, porque ele via uma criança. E ele comentava, e por sinal por coincidência, era o esposo de uma aluna minha, que fez aula comigo de artes plásticas. E ela falou, Diego, ele ficou muito emocionado, porque ele via uma criança e eu não sabia de onde que ele estava vendo. Então, assim, é enriquecedor esses comentários. Obrigado, Túlio. Ô, Diego, você está falando isso, você sabe que eu já dei de pintor acho que eu dei de pintor umas 2 vezes na minha vida. Mas foi pintando, dançando. Ainda quero que você venha aqui na minha casa, você vai ver essa tela. Uma hora eu mostro para você, vou fazer uma foto, gente, compartilhar. Eu pintei essa tela dançando num congresso. Hoje a professora Olga compartilhou um trabalho que ela fez junto com a Ciane, que é uma outra parceira nossa, que a Ciane dançou, pintando assim, molhando os pés em tinta, e ela ia dançando num tecido branco. Aí eu lembrei desse quadro, está aqui na minha casa, que eu pintei dançando. Eu enfiava as mãos num pote de tinta, ia dançando. Foi num congresso com um querido amigo que infelizmente faleceu, Covid esse ano, Fernando Guilhem. Ele me convidou para esse congresso e durante a dança ele pediu que eu fizesse algo assim diferente, e eu tive essa ideia, né? É um congresso de artes, e onde ele conversava sobre várias artes. Eu falei, então, nossa, e esse quadro, ele tem lá, as pessoas veem, né? Uma mulher dançando e um homem, um beduíno. Inclusive, assim, o beduíno com turbante é impressionante. Que a gente não planejei fazer nada disso, eu fui dançando e passando tinta e misturando, e saiu essa obra linda. Eu gosto muito, muita gente já quis até comprar, mas eu falei, gente, é uma experiência única que eu acho que eu nunca mais vou ter igual, né? Mas pintar dançando, que experiência legal. E você está falando aí, né? Quer dizer, você, nesse impulso artístico,
nesse diálogo onde você deixa a sua voz se expressar e as pessoas se identificam, né, em textos que se dão a ver. Muito legal. Tem mais obra aí para a gente ver, não tem? Vamos lá. Ah, essa eu amo. Essa eu amo. O nome dessa obra é Amor Liberto. E ela fala, ela tem o menino ali, o homem, né? Na verdade, as minhas obras, não sei se vocês já perceberam, depois, quem quiser também me seguir lá no Instagram e acompanhar melhor o meu trabalho, é @bezalel.arte. E lá tem todas as minhas obras, tudo que eu vou produzindo, eu vou postando lá. O meu trabalho, ele tem uma pitada infantilizada em algumas obras, uma identidade bem infantilizada, mas de maneira muito proposital. Porque essa coisa da criança, do coração de criança, da pureza da criança, do olhar da criança, da inocência, fala muito comigo e é algo que eu busco pessoalmente, né? Viver, é uma busca do meu coração. Então, essa busca, ela é a minha identidade também. E ali tem esse homem, né? Que, na verdade, ele tem um coração de menino. Ele tem um shortinho ali quando eu estava fazendo essa obra, eu me lembrei como se das minhas roupas de andar em casa, sabe? Aqueles shortinhos, assim, aquelas camisetinhas soltas, que você vai brincar, vai, sei lá, pular, enfim. Ele tá com essa roupa de menino, esse coração de menino, mas ele é um homem. E ele tá pulando para fora dessa carta, como se ele tivesse levando, né, a sua história, a história de um amor genuíno que brotou no coração dele para o mundo, né, para as pessoas todas à sua volta, assim. E o interessante é que o laranja, no meu contexto, ele fala sobre gratidão, ele fala sobre louvor, gratidão. E é como se ele tivesse com o coração grato por tudo que aconteceu na vida dele, por essa libertação do amor, né? Porque para a gente amar, a gente precisa ser livre, né? Ser livre de tantas coisas que nos impedem de amar o próximo, de ter esse olhar para quem está do nosso lado, né? E a gente vive também um tempo, né, na sociedade, no mundo, onde às vezes as pessoas elas estão tão individualistas, estão olhando para si próprias e às vezes esquecem, né, de olhar, ou espera do governo, espera do prefeito, espera do presidente, sendo que o poder de mudar o mundo parece meio poético, mas é real. O poder de mudar o mundo, o poder de mudar uma sociedade, de influenciar positivamente uma sociedade ou até negativamente, está nas mãos do ser humano, está nas mãos do homem. Então, essa obra ela fala um pouco de tudo isso. Que legal. Gente, eu vi tanta coisa aqui também. A Vidança, né? Esse movimento, a gente associar com o movimento de dança, né? E você falou uma coisa ali, eu tenho algo para mim, sabe? Que o amor liberta. Né? O amor liberto e o amor liberta. E esse amor, não esse amor de canções, né? Mas um amor de fato, um amor que nos inunda, que nos atravessa e o atravessar de novo. Quantas pessoas machucadas, feridas na vida por algum motivo, né? Quando elas se sentem amadas, aceitas, quando elas descobrem também o amor dentro delas, como que elas se sentem mais vivas. A gente falou hoje também sobre liberdade, né? Apareceu o conceito liberdade, que a gente até trabalhou um pouco conversando aqui com Paulo Freire. O que é liberdade, né? E curiosamente você traz uma carta, né? Uma carta aberta, porque uma carta fechada ela pode representar um fechamento, mas também ela pode representar um texto, uma mensagem. A própria situação dela estar ali na diagonal, né? Tanto ela na diagonal quanto o movimento do menino, dá essa ideia assim, de atravessamentos, de transversalidade, de um movimento, uma coisa muito dinâmica. Nossa, que trabalho lindo, maravilhoso, viu, Diego? Adorei.
tudo a ver com o nosso evento. Eu estou vendo o nosso evento inteiro até agora aqui nas suas obras, dialogando. Legal demais. Tem mais uma, acho que tem mais algumas ali, né? Vamos ver aí a próxima. Essa eu gosto muito também. Gente, isso é dança pura. Uma ciranda, que lindo! Eu tô eu tô num momento agora, quando eu comecei a produzir essas obras, que eu vi que eram obras específicas para o seminário, eu comecei a produzir essas pessoinhas, sabe? Você vê que a tela em si ela tá mais sóbria, né? O fundo dela é um fundo mais sóbrio, chamando ali a atenção para o centro, né, da obra, para o sujeito da obra, digamos assim, né? Usando aí a linguagem de vocês. E o nome dessa obra é Roda. E essa obra fala muito, tantas coisas. Ela me lembra a minha infância, ela me lembra pureza, ela me lembra encontro, ela me lembra prece, ela me lembra amizade, e são coisas que a gente precisa resgatar no nosso tempo, né? Essa dança que traz amizade, essa dança que traz esse conceito de uma pureza, de uma liberdade que vem do interior, né? Nossa, a gente vê muita coisa aqui, né? Você vê a pluralidade do ser humano, né? As cores, você não vê um ser humano igual, né? Você vê ali, cada um tem a sua identidade. A gente falou sobre linha, baseada na Five Story, a gente conversou sobre isso também, a linha individual, a linha pessoal, que cada um tem. Mesmo que você repita o mesmo movimento, esse movimento sempre vai ser diferente, porque nós somos mutáveis, nós somos dinâmicos e estamos em formação. Me chama a atenção a figura desse menininho à esquerda, no canto, que ele não está colorido, né? Então, dá aquela ideia assim, de que está em processo. Né? Nossa, que legal! Foi a leitura que eu fiz, né? Estamos em processo, né? As cores vão chegando e assim, a gente está vendo crianças, né? E eu lembrei de uma música que fala sobre sermos eternos aprendizes, né? E manter esse lado não de ser infantil para sempre, mas da pureza, né, Diego? Que legal! Meu Deus, quanta poesia, quanto movimento, quanto embalo. Eu me lembrei aqui, numa exposição que eu fui há alguns anos atrás, que teve aqui no Museu de Arte Moderna, aqui na Pampulha, uma exposição da Camille Claudel. Eu sou apaixonada com as esculturas dela, né? E Camille Claudel é uma francesa, e eu lembro que eu fiquei tão impactada com a obra de Camille Claudel, porque ela tinha várias sessões, né, na exposição, mas tinha que eram várias esculturas de movimento, de dança. Então, tinha uma específica, eu apaixonei, deu vontade de ficar para mim aquela escultura, imagina a minha audácia, né? Onde era um casal, né? Eles dançando, e dava essa ideia assim, de girar. Gente, era uma escultura pregada na mesa, mas eu via ela assim, ó, né? Esse entrelaçamento, esse abraço, esse envolvimento, que ela, nossa, mas eu fui tão tocada, eu fiquei alguns minutos, né? Olhando, eu ficava só naquela imagem lá, e essa obra sua, assim, me remete a essa memória que eu tive com Camille Claudel, né? Desse movimento da roda, esse movimento que não para, esse movimento dinâmico, e a vida é isso, né, gente? Que nos proporciona experiências, mais experiências, que vai trazendo cor, que vai se revelando amor, muitas vezes dor, tristezas, feridas, mas lembrando da sua obra passada, né? O amor também está presente, nos transformando, nos trazendo empatia. Assim, se eu fosse dar um nome para essa obra, eu daria o nome de
ciranda ou empatia, né? Ó, eu aqui. Nossa, Diego, que legal! Gente, exposição de arte é isso, né? A gente conversa, a gente olha as obras, a gente se debruça e deixa a obra nos tocar. Nossa, estou muito tocada aqui, espero que você aí também esteja deleitando, né? Deleitando. A primeira obra lá em cima, né? Meu deleite, ele vem fluindo. Que legal, Diego. Obrigada, que delícia você ter trago esses trabalhos aí para o nosso evento. Tem mais, né? Tem mais foto. Mas só uma coisinha que eu também queria acrescentar ali daquela outra obra, não precisa voltar, tá, Flavinha? Mas não sei se vocês viram ali também que existem tem a criança loira, tem a criança negra, tem a criança branca, a criança mais escurinha, fala sobre essa igualdade, né? Esse encontro das raças, né? Sem preconceito, sem, enfim, esse lugar de igualdade que foi algo que eu quis trazer ali nessa obra e que volta e meia, se vocês forem acompanhar lá no Instagram também, eu busco trazer. Aí já Diego, só um parênteses, né? Quando eu falei empatia, eu falei por causa disso, né? Porque a empatia é se colocar no lugar do outro, é ser acessível, é ser inclusivo, e a gente militando aí contra o preconceito, contra as diferenças, né? Gente é gente, e acho que a gente precisa olhar um para o outro sob essa perspectiva. Por isso que aquela obra sua lá, da roda, me tocou tanto, viu? E tem tudo a ver com tudo que a gente está falando aqui. E aí, Diego? O nome dela é Maternidade, ela é uma imagem bem marcante, assim, né? Traz essa mulher negra amamentando seu filho, e também falando desse lugar, né, de quebra de preconceitos, né? A mulher ali dando de mamar para o seu filho. E ela tá com uma roupa que eu fiz questão de que fosse uma roupa fluorescente, assim, falando sobre novidades, sabe? Sobre um novo tempo, até para nossa raça, né? Para nosso esse quebrar de preconceitos, assim, esses últimos dias esses últimos tempos, né? A gente enfrentou tanta, eu falo até a gente porque eu sou negro, né? Então e às vezes a gente enfrenta tantas coisas aí no dia a dia, né? De preconceito e tudo mais. Então, e esses últimos tempos a gente tem ouvido tanta coisa, né, a respeito disso e tantas barbáries, assim, enfim. Então, eu fiz questão de trazer essa imagem bem forte mesmo de uma mulher amamentando seu filho, negra, falando dessa quebra de preconceito e desse novo tempo, né, para a mulher brasileira, para a mulher negra, para a criança negra. Nossa, que lindo! Quanta dança a gente vê aqui, né? Pensando assim nos atravessamentos. Estou aqui pensando como me identificando nessa foto, como nesse texto da maternidade, como que um filho nos atravessa, né? Um filho nos atravessa, muda a nossa história. A gente nunca mais é o mesmo depois de um filho. E acho que a contrapartida também, como que as mães atravessam nas vidas dos filhos, pensando aí também no conceito, né, do atravessamento, do resultado dessas trocas, né? E, nossa, maravilhoso, assim. De fato, o nome da sua exposição tem tudo a ver, né? Expressões de amor. Maravilhoso, Diego. Maravilhoso. Esse encontro do olhar dela, né? Você não tem olho, não tem boca, não tem nada, mas a expressão está lá, né? Existe uma expressão, embora ela não exista olho, os olhos não né? É uma expressão abstrata, mas tão real, embora não tenha um olho demarcadinho, nem a boca, nem nada, né? Mas a gente vê esse encontro, né, do filho com a mãe, esses atravessamentos de amor, de candura, de dedicação, de troca. Que legal!
Muito E bom. uma coisa que eu lembrei também, Bel, assim, é interessante a gente estar conversando sobre esse tema e junto aqui com a exposição, porque tem me vindo lembranças também das minhas vivências, né, com as pinturas, assim. E o meu ateliê, você esteve lá, né, é um lugar assim onde, graças a Deus, eu posso ficar trancado ali, quieto, sozinho e ficar em silêncio, e buscar realmente aquilo que está no meu coração para ser passado para uma tela, né? Porque a tela geral, ela é quase um filho, né? Porque até você criar toda aquela concepção, aquilo que você quer realmente passar de uma forma que não seja mentirosa, que não seja algo que não é você, né? Pelo menos é o que eu busco, passar aquilo que sou eu, aquilo ou que é os meus irmãos, né? As pessoas que estão à minha volta. E muitas vezes, algumas vezes, no término das obras ou durante a composição das obras, a gente, eu acho que todo artista deve ser assim, né? Mas eu vou falar aqui de mim. Eu tenho algumas reações à obra e aquilo que fala ao meu coração. Às vezes eu choro, às vezes eu paro, choro, às vezes eu dou risada, às vezes eu danço, paro, começo a dançar. Então, é muito real essa questão da transversalidade, né? Como ela está presente em nós, né? E talvez até nem só nessa questão da dança e das artes plásticas, mas a gente vê transversalidade em tantas outras coisas, né? Bacana demais. Não, e essa cor, meu Deus, esse amarelo com esse laranja, assim, né? A mão pegando a criança, assim, maravilhoso, Diego, que bacana, que bacana. Tem mais aí? Tem mais? Tem mais Tem mais. obra? Essa obra. Que lindo! Dança pura, né? O encontro. E o pezinho dela ali também tá. Engraçado, tem coisa que, gente, não é proposital, não. É como a dança realmente me atravessa, assim. A gente, como eu falei, a gente vive num espaço lá, o Espaço Cultural Bezalel, é um espaço que a gente vive essa questão da transversalidade de uma forma, assim, muito real. E até a minha esposa que viu ali, o pezinho dela tá dançando, mas não foi proposital. Quem é da dança vê dança em tudo também, né? Também, é verdade. E aqui é uma figura bem clara, né? O pai ali abraçando a sua filha. E a gente vê também, a gente tem vivido um tempo onde a paternidade, né? A paternidade tem a figura do pai, né? Tem sido tão massacrada, né? Por tantas coisas e a gente vê tantas histórias, né? Nos jornais de tantas barbáries, assim, e essa imagem parece que ela tenta se desvanecer dentro de nós, né? Essa imagem de uma paternidade verdadeira, uma paternidade pura, simples, foi isso que eu quis passar, assim, com essa imagem. Achei lindo o braço dela na transversal, assim, né? Por isso que eu vi Sim, muito essa coisa do encontro. Exatamente, a gente vive um tempo de desencontros, né? Meu Deus, é tanta notícia ruim, né, nos jornais, e que bom que a demais. gente tem os artistas aí que trazem, né, mensagens de esperança. Essa exposição eu daria o nome também de Esperança, porque cada texto interessante, bacana. E você falou uma coisa interessante também, Diego, que às vezes assim na dança também acontece, principalmente quando a gente vai fazer trabalho de improvisação, né, que às vezes você não tem uma ideia assim do que vai sair você tem um roteiro, você tem o processo, né, o seu vocabulário de pensamento, vocabulário motor, e na hora da improvisação tudo vem à luz, né? E os temas, muitas vezes, eles se constroem no processo da dança. Não que seja um estalo ou um Big Bang, mas reverberando, saindo, às vezes, de fato, algo que está aqui dentro que você não consegue dizer de outra forma. Martha Graham fala isso, né?
Ela fala que na dança ela diz o que ela não conseguiria dizer com palavras, que a dança existe exatamente porque a gente não consegue dizer com palavras. Tem outros, Mahatma Kelucharan também, que é um outro, um filósofo indiano, ele vai falar a mesma coisa, né? Que a arte existe, a dança existe quando a gente não consegue dizer com palavras ou escrever aquilo que a gente está sentindo. E essas obras estão trazendo isso, né? Eu estou me deleitando de fato. A sua primeira obra ela foi profética. Acho que o seu cartaz, a sua arte para o seminário foi profético, porque a gente está de fato vivendo um deleite aqui no seminário a cada palestra, a cada GT, a cada fala. Isso nos traz uma expectativa muito grande do que ainda virá amanhã, né? Tem mais obra, Diego? Sim. Vamos lá. Ah, que lindo! Brasil. Essa obra, o nome dela é Brasil, né? E tem mais alguma ali embaixo, Flavinho? Eu já vou falar dela, mas só para mim saber. Ah, tem. Então, falando ali da obra Brasil, e só também pegando um ganchinho ali do que você falou lá da outra obra, Bel, sobre essa questão da dança expor, né, aquilo que a gente gostaria de falar. E isso também é muito real e serve totalmente assim, para as artes plásticas. Eu costumo falar assim, para as pessoas que andam com a gente, que fazem aula, né, que a arte ela nos denuncia, né? Ela nos denuncia porque ela expressa aquilo que está no mais profundo do nosso coração. Às vezes, quando eu estou fazendo uma obra, por exemplo, eu choro porque eu me deparo comigo mesmo. E durante o processo, como você falou ali, nem sempre eu vou nem sempre a obra ela surge para mim e aí eu já vou com o esboço dela pronto para o ateliê. Muitas vezes eu tenho um processo, né, um processo mesmo de estar lá, de ficar quieto, às vezes, né, ter meu tempo em silêncio a sós para buscar aquilo que eu gostaria de falar. E geralmente, e às vezes, durante a produção da obra, vão surgindo os insights, vão surgindo as falas, vão surgindo os textos, né, para serem pintados e me impacta demais assim, o resultado disso, porque verdadeiramente a arte ela te expressa, ela te denuncia às vezes, ela te mostra como você tá. E essa obra aí, Brasil, ela fala dessa criança, né? Agora uma criança branca, nesse lugar de simplicidade, de pobreza, mas que, na verdade, pobreza material, né? Mas que, na verdade, há tanta riqueza dentro dela, né? E uma das coisas que eu gosto muito também de refletir é sobre ser um soldado brasileiro, né? Um patriota, né? Alguém que ama a sua nação e que defende a sua nação, né? E pensar nisso me faz pensar em ter um coração de criança. A gente precisa ter essa ousadia da criança, a gente precisa ter a coragem da criança e essa, ao mesmo tempo, essa inocência, essa pureza, mas essa garra, essa força, essa disponibilidade de perdoar, que eu vejo que são as nossas maiores armas para construir um Brasil melhor. A arma do perdão, a arma do amor, a arma da verdade, a arma da lealdade, da amizade, da fidelidade. Isso pode construir uma nação melhor. E na verdade, essa é a nossa maior riqueza, né? A nossa maior riqueza não são bens materiais, mas é verdadeiramente um caráter, um caráter mesmo transformado, né? Em todas Diego, você sabe o que essa obra me reportou? Olhando aqui, assim, Saint-Exupéry, né? Quando ele vai falar do Pequeno Príncipe, que o Pequeno Príncipe está lá no planetinha, cuidando da flor, né? Nossa, muito forte isso.
E aquela frase, tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, né? É uma frase famosa, importante, e também vejo esperança, né? A gente não pode perder a esperança e amar o nosso Brasil acima de tudo, né? A nossa nação, que lindo. E esse laranja no fundo, Diego, sensacional. Obrigado. Ali, só também terminando ali a explicação, os joelhinhos dele, se vocês estiverem vendo, o rostinho dele está machucado. Sanguinho ali. E fala sobre essa habilidade também que a criança tem de encarar as suas feridas. De superação, né? De superar o machucado. De não ficar eternamente, né, naquele lugar, mas levantar e continuar e ir adiante. Você falou isso, eu lembrei dos meus netinhos, eu tenho 8 netos, gente, e eles são pequenininhos, e outro dia mesmo, eles vêm para cá brincar, eu tenho um cimento, o Luca, aquela coisa tradicional de criança, arrancou o tampão do dedão, nossa, mas eu fiquei, ai meu Deus, tal. Daqui a pouco eu estava correndo lá de novo, não estava nem lembrando do tampão do dedão, né? É isso aí, gente, superação e seguir em frente, né? Nós temos mais uma obra, né? Sim. Essa Mente Renovada é o nome dessa obra. Ali, essa obra, ela fala sobre uma semente de transformação, de renovo, de mudança de mente, que é plantada dentro de nós, né? Que na linguagem que eu uso das minhas obras, né, eu vejo como uma figura do divino também, que está presente aí no ser humano, e essa figura ali do divino como uma semente florescendo, né, pela boca dele. E ele tá em cima ali tem um solzinho, né, brilhando, mesmo num dia de chuva. Essa obra fala muito comigo, porque eu tive a oportunidade de fazê-la em Belo Horizonte, e essas nuvens ali, elas falam sobre nuvens de chuva, mas que nos remetem a dias difíceis, né? Porque às vezes, imagina um domingo nublado é chato pra caramba, né? Então, que a gente sempre espera um domingo de sol para a gente sair, enfim. E ali ele está falando sobre esse lugar de problemas, de dificuldades, é o tempo que a gente está vivendo, né? Vendo todos esses noticiários, guerras e doenças, enfim. Mas mesmo nesse lugar de enfermidades, de dificuldades, você floresce dessa esperança, desse renovo, desse olhar para o mundo, desse olhar transversal, né, que encontra ali o motivo para dançar, o motivo para pintar, o motivo para florescer, mesmo em dias difíceis. Que bacana, assim, interessante, né? Essa flor que nasce das entranhas, né? Ela tá nascendo lá das entranhas e saindo pela boca, assim. Nossa, e aí eu fico pensando, né, assim, nossa, incrível como que eu estou lembrando de tudo que a gente, dessa preparação para o seminário, como, assim, uma reflexão mesmo, né, gente? Vocês estão vendo que eu estou viajando a beça aqui com o Diego, eu estou me permitindo ser atravessada, ser tocada, que privilégio ser eu a moderadora dessa live, eu estou me deleitando aqui, como que... É uma pergunta para nós, como nós, como vetores de atravessamentos, como a gente tem atravessado a vida das pessoas, né? Será que o que está saindo da nossa boca são flores? O que tem saído? Como a gente tem atravessado na vida das pessoas? Porque a gente atravessa muitas vezes, pensando aqui como essa flor saindo como uma espécie de linguagem, poderia ser uma espada, né? Quantas vezes o que está brotando e saindo da nossa boca são espadas. E você traz aí as flores, né, como um renovo. Que legal, gente. Eu espero
de fato, que daqui, né, que a gente possa estar atravessando as vidas uns dos outros como flores, como renovo. Que bacana, é a última obra? Eu acho que sim. É a última. Tem mais uma. É a última, né, Flavinha? É a última. Essa obra é talvez uma das mais especiais. É uma obra que nós fizemos, é uma das nossas obras que nós fazemos com um projeto social. Geralmente nós fazemos a captação da arte das crianças, né? E em algumas delas eu deixo a arte bem fiel e, para minha surpresa, os meus clientes amam essas telas. A maioria dos meus clientes amam essas telas. Hoje eu vivo de arte, né? Então eu trabalho ali bem inserido no mercado da arte, com galerias, com exposições. E eu fico fascinado como eles amam essas obras das crianças. Essa em especial eu não fiz quase que nenhuma intervenção, fiz uma pouca intervenção porque eu achei ela tão completa na sua mensagem. O nome dela é Porta de Esperança. Porque para mim, quando eu olho para ela, é como se tivesse aberto uma porta e estivessem saindo coisas boas, assim. Todas aquelas coisas boas que vêm da criança, sabe? Como se fosse uma porta mesmo, aberta e liberando esperança para os nossos corações. Nossa, que legal! Assim, é muito interessante porque você falou que essa obra, muitas vezes as pessoas conversam como se fosse assim, um tema infantilizado, né? E como que você se identifica e vem fazendo o trabalho com crianças, e como eu vejo assim, você se fundindo com elas, né? Eu já vi outras obras que você fez com elas, e assim, Diego, que trabalho incrível, que trabalho bacana. Eu fico lembrando de novo do conceito que você usou lá em cima, sujeira. O que é sujeira, né? Eu acho que a gente precisa de repensar muitas coisas, muitas palavras. Eu gosto muito, eu já falei do Martin Heidegger aqui, que é um dos filósofos que eu gosto muito, que me tocou demais, principalmente durante o meu mestrado, quando ele vai falar da importância da gente buscar o significado e o sentido primeiro das palavras, né? Que às vezes a gente utiliza as palavras sem pensar muito no significado delas, e ele nos fala sobre a importância da gente buscar a origem e também ter esse constante trabalho aí do ressignificar. Então, assim, muito interessante, né? Assim, a gente vê a voz. A arte não é uma maneira de dar voz. A arte, ela é a voz do artista, né? É aquilo que está lá dentro. Eu me lembrei de uma experiência que eu vou compartilhar, vou contar para vocês aqui algo que é muito pessoal meu, sabe? Eu levanto, eu tenho um dia muito cheio mesmo. Então, eu levanto de manhã, eu fico ali no meu banheiro, tomo banho, me apronto. E muitas vezes eu sou tão impactada assim pelo divino, por esse encontro comigo mesma, de assim, buscando, né, organizar meu dia. E, gente, quantas vezes no meu banheiro, né, saindo do banho, eu começo a dançar, né? Começo a dançar e rolo no chão, e tenho momentos, assim como você falou, são improvisações, né? E que nessas improvisações todo o eu da Isabel se derrama, se deleita, e são momentos muito especiais para mim. E que, normalmente, quando eu tenho esses momentos, são momentos de muito choro também. Às vezes são choros de tristeza ou de dor, mas muitas vezes são choros assim do encontro tão maravilhoso, né? Eu vou usar a expressão Deus, porque a gente não sabe dar nome para essas experiências, né? Com esse ser divino, que é um ser divino, assim. E como que isso reverbera na minha vida como artista, né? No momento que eu vou vou elaborar um processo, normalmente a improvisação ela parte de um processo, como a gente já falou aqui, mas como é importante, assim,
a gente dar vazão para isso, né? E se permitir ser atravessado pelas experiências. Então, assim, essa tela sua me lembra muito isso, né? Às vezes a gente se vigia tanto, e para encerrar, né, aproveitar a mensagem dessa exposição e da última tela que você mostrou aí, me impactou demais essa flor saindo de dentro, né? Pensando essa transversalidade, que a gente pensa aquilo que nos atravessa, mas pensar que a gente também atravessa os outros, né? E como a gente gostaria de atravessar os outros. E é nessa perspectiva que a gente começa a caminhar para o final da nossa live, pensando na nossa exposição aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, gente. A Joabe falando aqui, tocante, lindos, memória afetiva, né, professora Isabel? Sim. A obra de arte, ela tem isso, né? Claro que muitos artistas, eles não têm a perspectiva do Diego, de narrar a sua obra com significados e sentidos, embora nas entrelinhas sempre tem, né? Então, o objetivo aqui não foi fazer um discurso sobre teorias da obra de arte, mas foi conversar com o artista, conversar com o Diego, conhecer um pouco, né? Se a gente poderia ter trazido outros artistas para estar conosco aqui, quem sabe a gente, no próximo evento, a gente faça isso, né? Para criar uma interlocução, mas o objetivo aqui foi bem esse mesmo, trazer um artista que conversasse com a transversalidade, trouxesse as suas obras, e a gente tivesse essa live para conversar e conhecer, né, esse impulso para a arte, esse impulso para a obra de arte, que daria que, se a gente pudesse conversar, ter um momento, então, para conversar sobre as teorias, seria um outro momento, mas aqui o objetivo foi mais esse mesmo, foi sentar aqui, né, e proporcionar a todos esse deleite com a obra de arte. Diego, maravilhoso, muito obrigada. Eu gostaria de saber assim, se a Flavinha, a Maiara, que são estão aqui conosco na sala do Zoom. Gente, só lembrando, a sala do Zoom aqui, ela é aberta para os palestrantes, né, para a equipe, e o evento é acompanhado pela plataforma onde o evento acontece. Então, lá o pessoal está lá assistindo, essa live está sendo transmitida via YouTube, é um canal fechado para o evento. Mas essa live em especial, nós vamos baixar, vamos salvar e publicar lá no nosso repositório tradicional, que é o Instagram. Tudo certo, Diego? Pode ser? Claro, tudo certo. Para a gente cumprir o propósito aí. Uhum. Honra, Bel, obrigado para vocês todos aí que fizeram toda essa preparação aí para esse seminário. Eu me senti literalmente em casa aqui conversando com vocês e compartilhando, né, o meu coração e o coração de cada uma das obras. Um prazer enorme. Gente, olha, vocês me desculpem, né? Eu saí do lugar acadêmico e sentei no lugar da enunciatária impactada pela obra. Eu sou fã do Diego de carteirinha, inclusive eu tenho uma obra maravilhosa dele, deixa eu ver se está aqui. Aí eu vou mostrar para vocês, espera aí. Gente, olha essa obra. Um presente do Diego, olha isso, gente. Eu ainda não enquadrei, Diego, não tive tempo. Mas essa obra em breve você verá, vou mandar uma foto. Eu quero até uma sugestão sua de como enquadrar, tá bom? Depois no privado você me conta. Bom, gente, passar a palavra aí para a Flavinha, que é a nossa Flavinha Maiara. Vocês gostariam, gente, de comentar com o Diego sobre... Acabou que eu fiquei dominando aqui, né? Falando, mas gente, eu aproveitei. Então, boa noite, gente. Eu queria muito parabenizar o Diego
exposição. Eu acho que conversou, como a Bel foi narrando aí ao longo da live, conversou muito com tudo que a gente tem discutido aqui nesse primeiro dia de evento, e desde o primeiro momento, que foi o momento que ele mostrou a capa, né, com a camisa, a gente já começou a perceber mesmo, eu até anotei assim, não, que eu quero falar depois, que no caso, as cores, quando ele falou que tinha a pincelada, né, então a gente vê a cor, cada cor com a sua singularidade, mas que no final elas se misturam, então nisso aí eu já comecei a ver a transversalidade, e isso aconteceu em cada obra, ainda mais pelo fato de muitas das obras dele ele representar a realidade. E nas pesquisas, nas conversas que a gente fez, a gente viu muito disso, da transversalidade com a realidade, né? O real que transforma, o real que se encontra, tudo é na realidade. Então, ele traz essa realidade do cotidiano, do que ele vê, ou do que acontece com outras pessoas, na realidade, cada um de nós, conversou muito e me trouxe esse insight de tudo que a gente vem falando aqui no evento. Então, agradecer ele pela presença e parabenizá-lo por esse trabalho que ele tem maravilhoso. Obrigado, Flávia. Muito bom. Nayara, você quer comentar? Nayara está aí? Tô sim, Bel. Eu só queria comentar que foi muito maravilhoso, todas as obras foram incríveis, todo o diálogo que a gente teve aqui. E muito obrigada por essa participação maravilhosa. Bacana demais, gente. Eu quero lembrar uma fala aqui do Larosse. Eu estou impregnada, né, pelo livro aqui. Acabei que eu achei, ó, Tremores. Vou mostrar de novo. Aqui está todo marcado. Eu estou destrinchando. Olha só, isso que eu falei, ó, Diego. Né? São várias linhas que se cruzam, que se entrelaçam. É um emaranhado, né? E nesse livro aqui tem uma fala que eu quero encerrar a nossa live com ela, que diz assim: a experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite aproximarmos-nos da nossa própria vida. Maravilhoso, né? Vou ler de novo, gente. A experiência e o saber que dela deriva são o que nos permite apropriarmos-nos da nossa própria vida. Né? Agradecer você ter se lançado nesse propósito, nessa aventura e nos proporcionado esse passeio tão gostoso aí com você, nas suas experiências, na sua maneira de enxergar o mundo, de enxergar o outro, de enxergar a cidade, enxergar a dança. Obrigada por essa dança que você nos proporcionou por meio das suas pinturas. Viu, Diego? Agradecer a presença de todos, agradecer aí a Ana Flávia, minha escudeira, né, da de TI. Ô, Ana Flávia, olha como eu sou grata a Deus pela sua vida. Nossa, Ana Flávia me salvou hoje o dia inteiro, ela e o Elbert também. Hoje ele não entrou aqui não, mas ele o tempo todo estava vigilante. A retaguarda, estamos aí com um time na retaguarda, a Ana Flávia e a Maiara estão aqui, mas tem um grupo que está lá na sala da plataforma. Vocês, queridos, muito obrigada. Muito feliz, muito orgulhosa de ter esse time aí comigo, né? Lembrando que esse evento só é possível porque nós temos uma equipe muito bacana, e a maior parte dessa equipe são alunos. Agradecer a professora Tatiana também, que tem me ajudado aí nos anais, aos professores da comissão científica, e, enfim, gente, amanhã, às 10 horas, a gente retoma aqui com a nossa palestra. Nós vamos nos conversar com o professor, deixa eu só, para eu não errar, com o professor Paulo José Baeta, o querido colega aí da UFMG, onde ele vai estar falando sobre poéticas da dança, processo e criação, às 10 horas. Quem vai moderar essa mesa é a professora Olga, mas vocês já viram, né, gente? Eu sou fã de carteirinha, eu estou em tudo, porque eu quero saber de tudo.
Às 14 horas, nós temos o GT número 2, Dança, Arte, Acessibilidade e Inclusão, com a professora querida Evanise Siviero, lá da Universidade Federal de Viçosa. Gente, imperdível. Os GTs têm essa característica de ter uma conferência, uma palestra de abertura, e depois os trabalhos foram aprovados para discussão. Às 16 horas, nós vamos ter o GT3, Dança, Linguagem e Tecnologia, com a nossa querida professora Mariana Trota, imperdível também, gente. E às 19 horas, mais uma live Dança e Prosa, com o tema Dança, Tecnologia e Processo Criativo, com o nosso querido professor Pablo Alonso Raiz, mais uma participação internacional. Então, amanhã, estamos recheados de coisas boas. Não percam, venham, nos encontramos, então, a partir das 10 horas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Diego. Dá um beijo na Nayara aí. E a gente continua linkado. É só uma pausa. O seminário não terminou. A gente só vai descansar um pouquinho. Amanhã, às 10 horas, a gente volta. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Flavinha. Pessoal que está aí na plataforma, Tchau, gente. Obrigada. Gisele, deixa eu falar aqui. João Nunes, a Joabe. Nossa, a plataforma, o Túlio, o William, o Luan. Nossa, gente, a sala está cheia, que legal. Obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente encontra de novo. Tchau, tchau. Bom descanso. Tchau, obrigado. Tchau, Bel. Obrigado, Diego. Tchau, tchau.